Oi, gente, bem-vindos a mais um Enciclopete. Meu nome é Maria Gabriela, eu estou cursando o quarto período de Letras Português e Licenciatura na Universidade Federal de Pernambuco e eu faço parte do PET Letras UFPE. Bem, hoje eu vim falar sobre a minha pesquisa para vocês e eu gostaria de iniciar explicando para vocês que minha pesquisa faz parte do campo da linguística e eu tenho como professor orientador o professor Dr. Kleber Alves de Ataíde. E o meu tema é como um mesmo xingamento, ele tem conotações diferentes quando atribuídos a homens ou a mulheres. E de que forma isso perpetua os valores de gênero da nossa sociedade. E inicialmente eu gostaria de explicar que eu vou provavelmente precisar falar alguns palavrões aqui, alguns xingamentos, para já ficarem cientes disso. E gostaria também de falar sobre a importância da pesquisa dos palavrões, dos xingamentos, porque muitas vezes a gente fica um pouco receoso ao pesquisar, porque é um tabu, né, falar sobre palavrões, principalmente numa pesquisa, né, que normalmente requer uma seriedade maior. Só que palavrão é algo importante de ser estudado na nossa língua, porque é algo utilizado, é corriqueiro e tem um objetivo. O palavrão ele tem um objetivo. E um dos principais objetivos de palavrões é o poder e também é uma forma de regular certo tipo de atitude, certo tipo de situação, enfim. E gostaria de explicar que eu cheguei nessa pesquisa através da Valesca Zanello, que eu encontrei um TED Talk dela que ela falava do porquê a gente xinga homens e mulheres de formas diferentes. E me interessei bastante e resolvi me aprofundar mais na Valesca. E eu descobri que ela é professora na Universidade de Brasília. E ela vai falar muito sobre gênero, principalmente no enfoque maior nas mulheres. E que ela tem até um livro que fala sobre isso, que é A Prateleira do Amor, que vai falar sobre mulheres e gênero. E eu me aprofundei bastante num artigo dela, que ela vai falar sobre vagabundo e vagabunda, o xingamento, né? Como é diferente quando utilizado para homens e para mulheres. Só que também achei muito interessante que ela vai falar sobre Judith Butler, que é uma ativista muito importante do feminismo, até hoje ela é viva, que ela vai falar que gênero é performance. E uma forma de performar justamente é através das palavras, da linguística, do discurso. E uma forma de regular essa performance é através dos xingamentos, dos palavrões, porque são meios de regulagem de outras pessoas. Enfim, eu gostaria de também explicar sobre a sociolinguística agora, porque a sociolinguística justamente vai estudar a linguística e a sociedade, de que forma elas interagem, né, de que forma uma influencia a outra. Mas a sociolinguística ela também tem diversos campos. E o que eu vou me aprofundar vai ser as atitudes linguísticas. E eu vou falar sobre as atitudes linguísticas e os xingamentos. Por quê? Porque as atitudes linguísticas se referem ao uso de palavras em determinados contextos, situações interacionais, cultura, enfim. Tudo isso vai interferir, vai pesar numa situação em que você precisará usar determinadas palavras, por exemplo. E aí que entra as atitudes linguísticas e o uso de xingamentos nessas situações. Bem, eu gostaria de iniciar explicando os palavrões, né? Porque eu pesquisei a definição de palavrões e tal, e muitas vezes os palavrões, eles têm uma função de repudiar certo tipo de atitudes. E muitas vezes a gente usa nesse mesmo sentido, com certeza, né? Por exemplo, quando as pessoas vão xingar mulheres e quer xingar de uma forma pejorativa muito pesada, utiliza xingamentos de conotações sexuais, que justamente é uma pesquisa que foi feita pela Valesca Zanello, na qual vai falar sobre que tipo de xingamento tem uma carga mais pesada para homens e para as mulheres. E nessas pesquisas, as mulheres falam que os xingamentos que pesam mais para elas têm uma carga emocional muito grande, que é um xingamento, de certa forma, muito pesado para as mulheres, é justamente os que estão atribuídos a atitudes sexuais. E
Para os homens também, mas tem uma pequena diferença aí quando atribuído para mulheres e para homens. Por quê? Para as mulheres, são xingamentos quando são referenciados a atitudes sexuais ativas, ou seja, quando são profissionais do sexo, por exemplo, que é justamente que entra puta, piranha, vagabunda. E para os homens não, para os homens é quando são atitudes sexuais passivas, ou seja, seu viadinho, seu frango, seu baitola, enfim. São esses tipos de xingamentos que são atribuídos para homens que eles consideram os mais pesados para eles, né? Os que têm uma carga muito grande. Mas, em segundo lugar, os piores tipos de xingamentos para os homens são justamente os que fazem referência à sua produtividade. Ou seja, dentro do trabalho, é quando o homem não rende o que deveria render nos padrões, né? Quando o homem não produz, quando ele é preguiçoso. Enfim, esses são os segundos piores tipos de xingamentos para os homens. Mas qual é justamente o xingamento que entra nessa situação? É o termo vagabundo. E aí a gente percebe o grau de diferença por exemplo, para as mulheres. Porque quando a gente chama uma mulher de vagabunda, a gente não está simplesmente criticando uma atitude dela, a gente está atribuindo um valor a ela. Por quê? Qual é o valor da mulher na sociedade? É o papel de uma mulher do lar, da família, protetora. E quando a gente chama uma mulher de vagabunda, a gente está justamente apontando o contrário do que se espera da sociedade dela, né? E justamente isso tem uma carga muito grande para a mulher, porque isso vai trazer uma crítica à moralidade e à sexualidade das mulheres. E para os homens, não. Esse xingamento é, de certa forma, mais tranquilo, porque não vai trazer nenhuma característica à moralidade dele. Vai trazer só uma atitude que se era esperada e ele não tem, e aí por isso utilizam esse tipo de xingamento. Enfim, a gente percebe, né, como um mesmo xingamento tem uma atitude diferente, tem um peso diferente, porque quando atribuídos a homens e a mulheres tem uma carga diferente, uma relevância, um peso realmente diferente, né? Enfim, essa é a minha pesquisa e eu espero que vocês tenham gostado e eu ainda vou pesquisar muito mais sobre ela e eu quero me aprofundar muito mais nesse assunto também. Obrigada por terem assistido até agora.